faça anotações, para que você possa aprender acerca da poderosa palavra de Deus. Os irmãos podem ficar sentados, pode se assentar igual em sala de aula mesmo, tá bom? Eu ia pedir para os irmãos virem para o lado de cá, mas está calor, né? De boa, e está dando para eu poder ver vocês aqui. Eu creio que Jesus vai dar vitória. Apocalipse, capítulo de número 1. Quem não estava aqui sexta-feira passada, eu trouxe um estudo expositivo acerca do apóstolo João, que foi quem escreveu o Apocalipse. Foi 1h10 de exposição, então já vou adentrar no Apocalipse, tá bom? Quem quiser ver a aula passada é só entrar no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube, você vai ver a aula passada, a qual eu expus sobre a vida de João, e foi poderoso da parte do Senhor. Como a gente está em ensino, quem lembra onde eu parei sexta-feira passada? Eita glória! Apocalipse capítulo 1, verso 18. Depois que a gente sair dos primeiros capítulos é rápido, tá, gente? Apocalipse capítulo 1, verso 18. A gente vai interagir, vamos agir dinâmica até as 21 horas, se assim Deus permitir, tá bom? Não fique com vergonha de perguntar, não fique com vergonha de responder, que é assim que a gente aprende. Se tiver alguma dúvida, pode lançar. Se tiver dentro do livro, a gente responde pela misericórdia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é esse, igreja? Quem é esse? Glória a Deus. Amados, alguém aqui sabe me dizer como Jesus conquistou essa chave? Como Jesus adquiriu essa chave da morte e do inferno? Alguém aqui se prontifica a falar? Levanta a mão quem for falar, não tenha medo. Fala sobre a chave, mas na verdade... Pastor, eu gosto disso, vai. Fala sobre a chave, mas na verdade é simbólico, não é a chave, ele venceu tudo, e ele venceu a morte, venceu as obras de Satanás, assim como mesmo, quando ele fala a chave, já ele tem o domínio e o poder do seu irmão, então ele tem aquele domínio do seu irmão, e foi ele que venceu todo, através dele, ele foi quando morreu o santo, morreu, ele venceu a morte. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. É autoridade. Não é uma chave, irmão, de abrir porta. Essa chave é autoridade. Cristo, após a sua morte e ele ressuscitar, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Então essa chave aqui é autoridade. Mateus capítulo de número 16, quando pela primeira vez aparece a eclésia. Eclésia é a palavra grega para igreja. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a eclésia, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E mais à frente Jesus vai olhar para mim e falar assim: ó, eu te dou a chave dos céus. Aquilo que tu ligar na terra será ligado no céu, aquilo que tu desligar será desligado no céu. Jesus está dando para Pedro não é uma chave de abrir porta. Jesus está dando para Pedro autoridade.
Então, toda vez que você ouve acerca de chave, é relacionado à autoridade. Louva a Deus pelo que o vosso pastor falou, porque eu pensei que eu ia ouvir a antiga história, irmãos. Aquele folclore que os pregadores cantam, e eu não vou falar aqui o nome porque são pregadores famosos, que Jesus foi lá no inferno, Jesus lutou com o diabo e tomou a chave da mão do diabo. Eu pensei que eu ia ouvir isso, gente. Deus seja louvado. E são pregadores de renome que prega tal coisa, que Jesus foi no inferno, lutou com o diabo, tomou a chave da mão dele, e é isso aqui. Amados, o diabo nem no inferno está. Eu vejo algumas pessoas fazendo sinais, é sinal que a pessoa sabe, né? O diabo nem no inferno está. Tem gente que pensa que o diabo está no inferno. Quando alguém morre, que apronta muito, esse aí vai direto para o colo de Satanás, como se o diabo estivesse no inferno esperando alguém. Livro de Efésios, capítulo de número 6, quando o apóstolo está escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai dizer para a gente se revestir das armaduras de Deus, para que possamos suportar as astutas ciladas do diabo. Aí ele vai dizer aonde o diabo está: na potestade dos ares, principados e potestades. O diabo não está debaixo da terra, o diabo não está no inferno, o diabo atua nas regiões celestiais. Não é o celestial da glória de Deus, é o cósmico. Existe 3 céus: o atmosférico a gente vê, o segundo é o cósmico, onde ficam as estrelas e os planetas, o terceiro é o da glória, aonde está o trono de Deus. O diabo, Satanás, ou Lúcifer, que significa anjo de luz, que é uma tradução latina de Isaías, capítulo de número 14. A estrela da alva que aparece ali em Isaías 14, quando vai fazer a tradução no latim, não é no grego, não é no hebraico e não é no português, no latim, vai se transformar em Lúcifer, que significa aquele que resplandecia a luz de Deus. E quando o diabo, Satanás ou Lúcifer resplandecia a luz de Deus, Ezequiel, capítulo de número 28, quando a Bíblia vai descrever acerca do querubim ungido, que tinha pedras preciosas, que andava sobre as pedras afogueadas, quando ele louvava e adorava ao Criador, automaticamente ele resplandecia a luz que vinha do trono, automaticamente ele resplandecia a glória que vinha do trono. Mas em ti foi achado iniquidade, e foste lançado para baixo. Só que o para baixo aqui não é terra, o para baixo aqui, do céu de glória ao céu cósmico. Eu já dei uma acelerada porque eu sou um ensinador pentecostal, mas deu para entender? Levanta a mão e dá glória. Então, do céu de glória, a cultura judaica ensina sobre 7 céus. Eu prefiro ficar com a Bíblia, 3, ok? Porque de repente você pode ouvir alguém falando sobre 7 céus. Isso é uma cultura judaica. A Bíblia fala sobre 3. Aonde, pastor? Eu conheci um homem, eu não sei se foi no corpo ou foi no espírito, foi levado ao 3º céu. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 12 ou 14, ele vai falar da sua experiência, que ele foi ao 3º céu e ouviu, não é viu, e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então Paulo, ele foi no céu da glória, aonde está o trono de Deus. Lúcifer, o diabo, Satanás hoje se encontra
nas regiões celestiais, que é o segundo céu, o céu das estrelas, principados e potestades. Agora, o que pregam, o que falam acerca, pastor Isabel, de Jesus ter ido no inferno e pegado a chave, isso aí é folclore, irmãos. Isso aí é história de pregador. Mas que Jesus desceu às regiões dos mortos, ele desceu, eu vou te mostrar na Bíblia. Eu estou ensinando para vocês aqui. É uma das interpretações da Assembleia de Deus, ok? O que eu estou ensinando para vocês, a minha formação em bacharel em teologia é pelas Assembleias de Deus. É claro que, como Paulo disse, pegue tudo e retém aquilo que é bom. Eu tenho algo da Batista, eu tenho algo da Metodista, eu tenho algo de outras denominações, mas a minha base é a Assembleia de Deus. Eu me formei em bacharel em teologia, mas eu estudo até hoje, irmãos, porque você nunca sabe o bastante para dizer que sabe tudo. Amém? Você nunca sabe o bastante para dizer que sabe tudo. Para você ver, isso aqui é anotação. Eu não sou um computador, não tem como gravar tudo, ok? Então, para trazer algo por excelência, eu tenho que fazer algumas anotações. Dito isto, a chave é a autoridade. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele está dizendo: eu tenho, não é eu conquistei, eu tenho, não é eu peguei, eu tenho a chave da morte e do inferno. É por isso que em Mateus 16 ele fala: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De uma maneira figurada, uma palavra, uma linguagem figurada, é claro que no inferno não existe portas, mas espiritualizando, nem a chave da casa o diabo tem, está na mão de Jesus. É ele que abre, é ele que fecha. Se espanta com o que eu vou falar, porque de repente quando você traz uma palavra clara, traz muito medo para algumas pessoas. O diabo não lança ninguém no inferno. Verdade. Eu não vou romantizar. Estão romantizando. O diabo não tem poder para lançar ninguém no inferno. Quem vai para o inferno é o próprio homem com as suas escolhas, e quem manda é Deus. Tira da sua mente, quem manda no inferno é o diabo, não é, irmãos. Quem manda no inferno é o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. Glória! Então existem algumas pregações, existem alguns ensinamentos que não está de acordo com a Bíblia. Pastor, mas é Deus que manda no inferno? É Deus que manda no inferno, não é o diabo, ok? Então, dito isto, para que a gente possa entender que eu estou falando aqui primeiro da chave, falando do inferno, e já vou falar da morte. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Vamos fazer uma construção textual, e eu creio que isso aqui é dúvida de muitas pessoas, talvez de outras não. Efésios, capítulo de número 4, o versículo de número 9. Quem achou pode ler. Ô pastor, eu gosto quando participa assim. Ora isto, ele subiu, ora isto, ele subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Continua, então 10. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que ele desceu às partes mais baixas da terra. Repetindo,
aquele que subiu também é aquele que desceu às partes mais baixas da terra. O adventismo do último dia vai ensinar que essa descida é a sepultura. A pessoa morre, ela vai para a sepultura e ali é a descida. Isso é o que eles ensinam. Só que o texto aqui está dizendo que ele desceu às partes mais baixas da terra. O texto não está dizendo, como diz nos evangelhos, que Cristo foi sepultado, até porque, se tu não der glória, está ruim, até porque nesta época dificilmente se cavava cova. Jesus não foi, cavou um buraco e jogou Jesus. Jesus foi sepultado aonde? Dentro de uma gruta. Olha como é que a Bíblia é Bíblia. Como é que eles estão dizendo que Efésios capítulo 4, pastor Isabel, isso aqui acaba, é Bíblia. Como é que eles estão dizendo que Efésios capítulo 4, que Cristo desceu às partes mais baixas, até foi quando ele foi sepultado, se Cristo nem enterrado foi? É uma gruta, entra uma pedra e Cristo foi ali. Quando João e Pedro vai, que o anjo tira a pedra, só está o lenço dobrado, porque Jesus já tinha ressuscitado. Mas enfim, não cabe. Se Cristo tivesse cavado um buraco e jogado o corpo dele, até poderia causar uma dúvida, mas nem isso aconteceu. Então, quando a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 9 e verso 10, que ele desceu, é porque nos 3 dias que Jesus estava morto, o homem, não é Jesus o Deus, união hipostática, não é 100% homem e não é 100% Deus, como alguém afirma, porque senão seria 200, é plenamente homem e plenamente Deus. A parte humana dele, ela morre. O Jesus homem morre. O Jesus Deus nunca morreu e nunca morrerá. É por isso que a Assembleia de Deus é diferenciada, porque quando você distingue o lado humano de Jesus e o lado divino, não vai ter heresia, irmãos. Como que aqueles que protegem o sono da alma, que dizem que quando o ser humano morre acaba, Jesus morreu e acabou? Porque se é morte serve para todos. Jesus não morreu e acabou. O homem Jesus morreu, mas o Jesus Deus nunca morreu. E é esse Jesus Deus, o Espírito, que desceu às partes mais baixas da terra. No Antigo Testamento, que é hebraico, Sheol. No Novo Testamento, que é grego, Hades. Aí no latim, inferno. Ou seja, o mesmo lugar, o mesmo ambiente. No Antigo Testamento você vai ler como Sheol. No Novo Testamento, no grego, você vai ler como o Hades. E ainda traduzindo Sheol e Hades de uma maneira equivocada, entra a palavra latina inferno. Só que o inferno aqui é a região dos mortos, é a morada dos mortos, seja Sheol hebraico, ou seja Hades grego. Esse inferno é o lugar para onde todo ímpio, toda pessoa que não professa a fé, ele vai. E neste lugar, as pessoas hoje são atormentadas. Não tem ninguém dormindo, não tem ninguém em êxtase. Quem morre hoje sem Jesus não vai direto para o colo de Satanás, como falam, mas vai para o lugar de tormento, passando por tormento até o juízo final. As pessoas vão pegar o livro de Daniel, capítulo de número 12, aonde está escrito que uns ressuscitarão para a morte eterna e outros ressuscitarão
para a vida eterna. E vão pegar esse texto e esquece que a revelação é progressiva. Pastor, o que é revelação progressiva? E você dá glória. O que está escrito em Gênesis você não entende, você vai entender em Êxodo. O que está escrito em Êxodo você não entende, você vai entender em Levítico. O que está em Levítico você não entende, você vai entender em Número. O que está em Número você não entende, você vai entender em Deuteronômio. O que está em Deuteronômio você não entende, você vai entender em Josué. E assim sucessivamente. Revelação progressiva. O livro de Daniel é no Antigo Testamento. Daniel não sabia da igreja que ia vir. Daniel não sabia das revelações que viriam. Então, quando Daniel escreve, é dentro da limitação do seu período. E ele vai resumir. Uns vão ressuscitar para a morte eterna e outros vão ressuscitar para a vida eterna. Vão pegar esse versículo, vão pegar esse termo, você está vendo aí? Só existe uma ressurreição. No juízo final, uns ressuscitam para a vida eterna e outros ressuscitam. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Morreu agora, vai direto para o Hades, grego, Sheol, hebraico, inferno, latim, que é um lugar aonde estão os mortos, os ímpios. Agora dobra atenção, porque eu vou pegar aquilo que o pastor falou na aula passada e eu deixei passar e vou concretizar agora. Na antiga aliança era conhecido como seio de Abraão. Lembra que o Senhor falou? Na antiga aliança, tanto ímpio como justo ia para um só lugar, o seio de Abraão. Quem entendeu até aqui? Gente, se não entender pode falar, não vou ficar constrangido não, tá bom? Ó, pastor, não entendi, tá, a gente repete, beleza? Entenderam mesmo? Abre Lucas 16. É uma hora, mas é uma hora de bastante conhecimento, amém? Lucas 16. A partir do versículo 1. Pode ler, pastor, com vontade. A partir do versículo 1. Ele dizia também ao seu discípulo. Pastor, me perdoa. A partir do versículo 19. 16, 19. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam à mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Para aí, para ler o versículo 22. Aí Jesus vai contar uma parábola. Tem um camarada rico olhando para o seu celeiro. A minha alma está farta de tudo aquilo que eu juntei. Aí Jesus diz assim na parábola: louco, ainda essa noite pedirão a tua alma. E o que tem guardado, para o que será? Lê o versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos. Aonde? No inferno. Vai lá. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Reclamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida. Para aí, repete de novo isso aí para mim. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Após a morte segue-se o juízo. Continua, pastor, continua. Eu estou parafraseando. E Lázaro somente mais, e agora este é consolado e tu atormentado. Lázaro é o quê? Consolado. E aquele que morreu sem Jesus é o quê? Atormentado.
Sem Jesus sem salvação, tá, gente? Que aqui Jesus não tinha se manifestado ainda. Sério. Assentai-vos. Deus santo. Que eu vou falar aqui vai causar espanto também. No inferno, no Hades ou no Sheol, lá, não existe ímpio. Todos são crentes. Isso aqui é para causar uma interrogação. Vai para lá todo ímpio, vai para lá todo ateu, toda pessoa cética que não acredita em nada, quando chega lá se converte. Necalaramantria. O maior lugar de conversão é no inferno, porque tem pessoas que só acreditam depois que vê. Esse aqui era rico, tinha tudo, pegou, varão? Tinha tudo, e o mendigo não tinha nada. Quando chega lá, isso aqui é real, isso aqui é de verdade, começa a clamar. O inferno, o Hades, o Sheol, a mansão dos mortos, é o lugar aonde vai ter mais pessoas convertidas, só que será tarde demais. Deus santo. Porque aqui ele se converteu, mas foi tarde demais. Não é como a igreja católica, e eu vou mostrar o texto, que vai ensinar sobre o purgatório, irmãos. Morreu, já era. É em vida. Você decide aonde você vai passar a eternidade em vida após a morte. Hebreus 9:27. Segue-se o juízo. Não é como diz Allan Kardec, os espíritas, que vem em outro corpo, é reencarnação. Não existe reencarnação. É encarnação de Cristo, o único. Após a morte, segue-se o juízo, não volta mais. Não volta mais. Aqui, pastor Isabel, quando ele viu que o tormento era real, quando ele viu que o inferno era real, se arrependeu. E assim são com muitas pessoas. Você prega, você ensina, você prega, você ensina, você prega, você ensina, mas infelizmente só acredita depois que vê, que é após a morte. Deu para entender isso aqui? Então Lucas capítulo 16, e antes que vir uma dúvida na sua cabeça, mas pastor, isso é uma parábola. O que significa parábola no grego? Ao lado de, parecido com. Isso é o significado de parábola. A questão, amado, que quem colocou a epígrafe de parábola não foi o Espírito Santo, foi um homem. Eu posso fazer uma redação e eu coloco a temática daquela redação. Aqui, quando foram trazer a Bíblia, dividir em capítulos, versículos, para ficar melhor a leitura e o estudo, classificaram algumas coisas que Jesus falou como parábola. Porém, em nenhuma parábola, repete, nenhuma. E depois confere, só ir lá no Google. Nenhuma parábola Jesus vai usar nome próprio. Aqui aparece Moisés, aqui aparece Abraão, aqui aparece Lázaro. Então aqui não é uma parábola, aqui é uma história. E quando que Jesus presenciou essa história? Ora, quando ele estava no trono. Isso aqui é uma referência do Antigo Testamento. Algo que aconteceu no Antigo Testamento e ele trouxe para o Novo, elucidou. O que é elucidar? Esclarecimento. Gente, como que Jesus vai trazer uma parábola falando da vida após a morte para criar dúvida? Não estou falando de Pedro, Tiago, o próprio Jesus. Pastor, como assim? Foi algo que ele presenciou, foi algo que ele viu estando no trono. Gente, Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, sereis livres. Aí mais à frente,
Alguém vai falar assim: como você diz isso? Se você é mais novo do que Abraão. O que Jesus vai responder? Eu sou antes de Abraão. Antes de Abraão existir, eu já existia. Oh, glória! Então isso aqui foi algo que Jesus presenciou, que aconteceu no Antigo Testamento, e ele trouxe para poder trazer sobre a vida após a morte no Novo. Não é uma parábola, é uma história. Ele viu o que aconteceu com o rico e o que aconteceu com Lázaro, e vai contar para servir de despertamento para mim, para você e para aquele povo daquela época. Deu para entender? Porque, gente, se você não entender que Jesus é Deus, você vai ficar doido com a Bíblia. Você tem que entender que Jesus falava como homem e Jesus falava como Deus. Fala assim: pastor. Não, assim eu não vou ensinar não. Fala assim: pastor, me prova Jesus falando como homem e falando como Deus. Tu vai dar glória? Mulher, me dá um pouco de água. Evangelho de João capítulo 4, que eu estou com sede. Isso aqui é Deus? É um homem. Agora, como Deus? Se tu soubesse quem fala contigo, você me pediria água e eu lhe daria uma água, você nunca mais teria sede. Glória! Oh, glória! Oh, glória! Agora, para ficar mais esclarecido, em Mateus capítulo 24 ou 25, se não me falha a memória, o texto vai dizer assim: aquele dia, nem os anjos e nem o filho sabe quando vai acontecer. Aí eu te pergunto, Jesus sabe quando ele vai vir, irmãos? Mas quando está escrito, pastor Isabel, aquele dia nem os anjos nem o filho sabe, é o filho que? Homem. Então você tem que entender isso aqui: lado divino e lado humano. Jesus como Deus e Jesus como homem. Jesus como homem, quando ele recebeu a notícia que João Batista estava preso e estava para ser morto, ele fica triste, ele vai para o deserto. Mas como Deus, ele multiplica os pães e multiplica os peixes. Então é a natureza divina e a natureza humana. Dentro da teologia se chama de união hipostática, ou a união teontrópica de Cristo, plenamente homem e plenamente Deus. Quem entendeu, dá glória. Então aqui em Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19, está mostrando a realidade. Aqui, pastor, é o seio de Abraão. Foi aqui que Jesus desceu. Não tem a parábola que ele está contando do rico? Pede para Lázaro molhar o dedo, me aliviar que eu estou sendo tormentado. E o texto diz: mas Lázaro está sendo consolado. E olha para cá, consciente. Manda alguém sair dos mortos e pregar para os meus 5 irmãos. O que é que Jesus fala? Eles têm Moisés e os profetas. Pastor, o que é Moisés e os profetas? Ataná. Ataná é o Antigo Testamento, que é o livro que os judeus lêem. Quando Jesus fala, eles têm Moisés e os profetas, a Bíblia está na mão deles. Se eles não crêem naquilo que está escrito, ainda mais se um morto voltar para poder pregar. Ou seja, varoa, significa que ele está o quê? Consciente. Porque está sabendo dos 5 irmãos que estão vivos. Então o inferno, a mansão dos mortos, é lugar de estar consciente. Lá vai lembrar do folhetinho que rasgou e jogou fora. Não improminância. Lá vai lembrar de quando deu as costas para a igreja. Oh, glória! Lá vai lembrar de quando bateu no peito, eu não preciso de pastor. Lá vai lembrar de quando bateu no peito, para que congregar. Lá vai lembrar de toda a palavra que passou na televisão, que passou na rádio. Hoje o evangelho está espalhado nas redes sociais. Lá é lugar de lembrança e arrependimento. Porém,
tarde demais. Verdade, meu Deus santo. É em vida. Vocês entenderam isso aqui? Vem, glória, Posso perguntar? glória. A pessoa que morre hoje sem Cristo, sem professar a fé, para onde ela vai? Para o inferno. Inferno é latim. Hades grego, Sheol hebraico. Vocês gravaram isso? Lugar de mansão dos mortos. Ok? E quem morre com Cristo hoje? Vai para onde? Eu falei aula passada. O glória está com quem? Jesus está nele. Glória. Louvado seja. Consciente vive, irmãos. Glória. Tem esse negócio de ficar um fantasma sem saber onde está, não. Você quer uma prova? A arrogância do ser humano leva a um estágio de ignorância que o torna burro. Você quer ver? Quem aqui já viu um testemunho de pós-morte? Pós-morte, pastor, a pessoa infartou, teve o óbito, a pessoa morreu e ela voltou. Tá aí, gente. E olha para cá, ainda que não seja crente, um médico assinou. Seja ateu, seja ímpio, seja espírito, um médico assinou. E algumas pessoas que voltam, eu vi o céu. O corpo está aqui morto, mas o seu espírito e a sua alma viu o quê? O céu. Está cheio de testemunho assim. E o que eu acho lindo, que os testemunhos, um completa o outro. Um fala de um jeito, o outro fala do outro, mas quando vai ver, é o mesmo lugar. Agora olha isso aqui, que é a dúvida de muitos. Fala assim, pastor, caso eu morra, ou seja arrebatado, e vou estar com Cristo, eu vou estar consciente, correto? E se a minha mãe não for? Se o meu marido não for? Se a pessoa que eu amo não for, eu vou ficar triste? Quem sabe me dar a resposta aqui? Vai ou não vai? Não vai? Responde, gente, estou com medo de quê? Vai ou não vai? Não. Agora me explica por que não vai. Conheceu a verdade, teve a oportunidade, ouviu, e a realidade, a pessoa, não quem ficou, a pessoa que está lá, sabendo que alguém que ama ficou, vai ficar triste ou não? Vocês falaram não, por que não? Não, não vai ficar triste. Mas por que não? Porque já está na glória com Cristo. Porque não vai o quê? Vai lembrar. Já está na glória. Essa é a questão, vai lembrar. Porque se não vai lembrar, você vai passar por lavagem cerebral e amnésia? Tem gente que ensina isso, não vai ter um apagão? Se tem um apagão, como que você sabe que está lá e aceitou Jesus? Por isso vai estar corpo glorificado e transformado em incorruptível. Vamos entender de uma maneira simples? Essas pessoas que tiveram experiência pós-morte, que o corpo ficou e o espírito foi, todas elas, vou resumir, de 1000, todas elas, não é 999, todas elas não queriam voltar. O filho estava aqui, mas não queria voltar. A mãe estava aqui, mas não queria voltar. Ô glória! Ô glória! Eu estou falando que todas as pessoas que tiveram essa experiência, nenhuma delas queria voltar, porque a presença do Eterno. O lugar, irmãos, é inimaginável. Ainda que você lembre de alguém que você ama, você não vai sentir tristeza e não vai querer voltar. Por quê? Deus é justo. A justiça dele vai te dominar. E você vai entender que você está ali porque você acreditou, porque você creu, e todos tiveram uma oportunidade. Eu falo em relação à mãe, não tanto a pai. A mãe ama o seu filho. É por isso que o amor de Deus é comparado ao amor de mãe. Ainda que uma mãe se esqueça. Mas qualquer mãe que está aqui, se entrar na presença de Deus, mesmo amando o filho, eu não estou falando do sentimento que você está tendo agora não, é lá, você não quer voltar. Vocês têm noção disso?
É por isso que não vai ter tristeza em relação a isso, mas você vai lembrar de tudo, que pregou para a mãe, que pregou para o pai, que pregou para o vizinho, vai lembrar de tudo, mas não vai ter, eu não estou no tribunal de Cristo, tá? Que eu sei que teve uma polêmica acerca disso, estou falando do céu, não vai ter tristeza, porque a justiça de Deus, a glória de Deus vai te preencher. Vou te dar um exemplo, nesse corpo caído, porque esse corpo é caído, o pecado original, a queda de Adão. Vou te dar um exemplo, nesse corpo caído, quantas vezes você quebrado, você quebrado, falo quebrado mesmo, moído, entrou na presença de Deus aqui, não é no terceiro céu, aqui, e por alguns momentos você sentiu paz, você sentiu gozo, você sentiu alegria, numa prova terrível, mas a abominância, a adoração do culto. Quantas vezes você quebrado, você ouviu uma palavra da parte de Deus, e foi renovado e foi cheio. Imagina na presença do Eterno. Aqui, irmãos, é a fagulha da fagulha da fagulha da glória. A Bíblia diz que a gente vai ver Ele como Ele é. Oh glória! Oh glória! Gente, Moisés em Êxodo, quando Deus descia na tenda, um pouquinho da glória, uma fagulha, veio para o rosto de Moisés. Quando Moisés sai da tenda para falar ao povo, o povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Imagina você, que mantria, você está diante do trono da glória de Deus, ainda que você lembre das pessoas, não vai ter como estar triste, porque é a glória de Deus. E a Bíblia vai dizer, eu não sei se a Bíblia diz, pode ser um verbo, eu estou pensando que é a Bíblia, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Não sei se é versículo, dá glória aí. Não vou afirmar uma coisa que eu não sei, mas já ouvi falar sobre isso. Depois eu vou pesquisar e vocês pesquisam. Não é. Então é um Provérbios. Mas serve, amém? Vocês entenderam isso aqui? Então é em vida. Todos entenderam sobre céu, todos entenderam sobre Hades, Sheol, inferno, que é a região dos mortos. Tem pessoas lá agora. Voltando, para mim não poder perder o fim da meada, que a hora já foi. É neste lugar que Jesus desceu. Aí, pastor, ele desceu para fazer o quê? O purgatório? Não. Ele desceu para fazer o quê? Pregar o evangelho? Não. Ele desceu para fazer o quê? Proclamar a sua vitória. A discussão na academia, a discussão na faculdade é: ele pregou para os espíritos de prisão, como está em Pedro, ele pregou para o pessoal do dilúvio, como está em Pedro, ou ele pregou para os justos do Antigo Testamento? Há uma discussão na academia teológica disso. Para mim, ele pregou para os espíritos em prisão, ele pregou para os antediluvianos, e ele pregou para aqueles que eram justos no Antigo Testamento. Mas pregou o que? Arrependimento? Não, irmãos, após a morte já era. Se tu não der glória, ele chega para Isaías: Isaías, eu sou aquele que você viu assentado no trono. E os serafins cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele chega para Jeremias: Jeremias, tu és o vaso e eu sou o oleiro. Ele chega para Daniel: eu sou aquele que fecha a boca do leão. Ele chega para Ananias, Misael e Azarias: eu sou o quarto homem da fornalha. Essa foi a pregação. É claro que eu estou usando aqui uma alusão. Isso para os justos do Antigo Testamento. Olha para cá. Hoje tem demônios que estão na região celestiais, e tem demônios que estão presos num abismo. Nesse lugar, o seio de Abraão, onde estava o justo de um lado, o ímpio do outro, a Bíblia diz que tinha um abismo. Esse abismo é o Tártaro. Esse abismo é onde tem demônios aprisionados. Esses demônios que estão aprisionados nesse abismo, em Apocalipse, desce um anjo com uma chave e abre o poço do abismo, e esses demônios saem para perturbar os moradores da terra.
Então hoje, o diabo está solto, tem demônio nas regiões celestiais e tem demônios que estão presos para o dia da grande tribulação. Quem entendeu, da glória. Agora, dobra a sua atenção. Jesus desce aqui. Jesus desce aqui. Abre Pedro. A gente leu em Efésios, ele desceu as partes mais baixas, agora abre em Pedro. Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro. Deu para entender aí, pastor Isabel? 1 Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 19 e 20. Olha o que está escrito: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Qual é a discussão? Qual é a discussão? Que pregação foi essa? Não é a pregação do evangelho, irmãos. Morreu, já era. Porque as pessoas pegam esses textos isolados, olha lá, Jesus foi lá e pregou para os mortos. Em Pedro vai dizer que Jesus pregou para os mortos. Aí pega os textos que ele desceu e faz essa heresia. Não. O que Jesus foi fazer ali? A proclamação da sua vitória. Ainda que eles não sabiam quem era Jesus, todo mundo no Antigo Testamento aguardava. Vou repetir. Ainda, porque a revelação é o quê? Progressiva. Ainda que eles não sabiam quem era Jesus, todo mundo no Antigo Testamento aguardava, porque a primeira profecia acerca de Jesus foi o próprio Deus que profetizou. Sim. Você quer ver? Da barriga da mulher. Gênesis 3,15. Nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Quem é esse? Não, nascerá um. Quem é esse? E é o primeiro o quê? Primeiro livro. Então, todos que vieram sabiam dessa profecia, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o pessoal em Gênesis, em Êxodo, Deuteronômio, todo o Antigo Testamento estava aguardando a vinda do Messias, ainda que não sabia que era Jesus, mas aguardava a vinda do Messias. Olha para cá, as pessoas do Antigo Testamento não eram salvas pela lei, salva pela graça e pela fé. Salvação sempre foi pela graça e pela fé. Se alguém ensinar que o pessoal do Antigo Testamento era salvo porque guardava a lei, ninguém guardava a lei 100%. A graça já era manifestada e a fé desde o Antigo Testamento. Ora, Noé, se eu achei graça aos seus olhos, ora, Moisés, se eu achei graça aos seus olhos, só que a revelação é progressiva. Dentro da dispensação, não sei se vai lembrar, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, esqueci a sexta, não, lei e a sexta é a graça. A gente está na dispensação da graça. Ó, a revelação progressiva, inocência, consciência, patriarcal, governal, e a gente está na dispensação da graça. A dispensação que a gente vive hoje é a dispensação da graça, só que a graça já existia desde a antiga aliança. Quando você vai ler em Gálatas, Paulo escrevendo acerca de Abraão, ele vai dizer que Abraão conquistou através da fé. Então ninguém foi salvo pela lei, foi salvo pela fé.
ainda que não sabia que era Jesus, porque ele veio no Novo Testamento. E olha para cá, Mateus não é Novo Testamento. E agora? Quem sabe me explicar por que não? Uma coisa vai linkando na outra. Quando a gente sai de Malaquias, eu acho que é o último livro, que tem a folha branca, aí já aparece o Novo Testamento e vem Mateus. Só que Mateus não é Novo Testamento. O Novo Testamento tem que começar depois que o testador morre. Quando começa Mateus, Jesus nem tinha nascido. O Novo Testamento começa depois da cruz. É por isso que do capítulo 1 ao capítulo 21 de Mateus ainda é o Antigo Testamento, porque estão debaixo da lei. A lei ainda era forte. Após a cruz começa o Novo Testamento. Após a cruz nasce a igreja e inicia o Novo Testamento. Deu para entender? Ainda que a gente fale Novo Testamento é após a cruz, após a morte de Jesus. Eu estou certo na minha concepção do domínio. Essa graça lá em Oséias, Deus fala que o coração dele, voluntariamente, alcançou com a sua graça o original. Significa que a graça é desde o Antigo Testamento. A graça era porque tudo tipificava Cristo lá naquele lugar. É isso. É isso. Ainda que o pessoal do Antigo não sabia quem era Jesus, mas esperava o Messias. Se esperava o Messias, tinha fé em quem? O Messias. Aqui, gente, vai as discussões de academia. O sacrifício de Cristo é retroativo. O que é retroativo? Todas as pessoas do Antigo Testamento justas foram alcançadas pelo sangue de Jesus no Novo. Sabe por quê? Dentro da nossa linha pré-tribulacionista, da nossa linha pentecostal da Assembleia de Deus, gente, tem divergência de ensino. Não é só uma coisa. Olha para cá. No arrebatamento a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Só que olha o detalhe, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, deixa eu te fazer uma pergunta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o pessoal do Antigo Testamento? Já foi. O Cristo ressuscita. Não. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok? E o pessoal do Antigo Testamento? Não vão ressuscitar também? Não, mas já todo mundo agora que morre já está com Cristo. Eu estou falando quando ele vinha arrebatar a igreja. Cristo veio arrebatar a igreja. E o texto diz os mortos em Cristo. Só que o pessoal do Antigo Testamento, Jesus não tinha nascido ainda. Os justos. Então, aí que está. Aí você acha que aquelas pessoas em Mateus capítulo de número 27, que quando Jesus ressuscita, ele diz que o sepulcro foi aberto, entraram na cidade, são todo o povo do Antigo Testamento? Não. Agora deu curiosidade, né? Gente, olha para cá. As pessoas vão dizer assim, olha como é que é detalhe. Eles entraram na cidade e as pessoas conheciam. Então quer dizer que apareceu Jeremias e as pessoas no Novo Testamento sabiam quem era o profeta Jeremias? Já começou a explicar, né? Ressuscitou Isaías, como foi a fala dela, e entrou na cidade e as pessoas conheciam eles e as pessoas, não, isso aí era o profeta Isaías? Impossível. Essas pessoas que ressuscitam em Mateus capítulo 27, provavelmente eram pessoas que tinham morrido recentemente, judeus, recentemente. Só que a ressurreição de Jesus foi tão poderosa, irmãos, quem estava perto do que aconteceu com Jesus, ressuscitou junto com ele. Só que como que eu vou provar que eram pessoas recentemente? Porque o texto diz
que o povo da cidade conhecia. Se fosse o pessoal do Antigo Testamento, não ia conhecer. Vocês entenderam isso aqui? Isso aqui, gente, é difícil, mas são os primeiros moles que são levados para Deus. Isso aqui é outra lição. Esquece isso aí. Mas não é o pessoal do Antigo Testamento. Deu para entender? Deu mesmo para entender? O pessoal conhecia. Pô, esse era o vizinho, esse era não sei quem. Não tem como uma pessoa na Nova Aliança, Jeremias ressuscitar, e a pessoa saber, há mais de quase 2000 anos atrás, que era Jeremias. Só se tivesse escrito. Beleza? Vamos explicar? A academia vai se dividir. Não, só vai ressuscitar quem morreu em Cristo, e o povo do Antigo Testamento ressuscitará depois. Isso é dentro da Assembleia de Deus, tá? Eu acredito, como outros professores, ainda que o texto diz que vão ressuscitar os que estavam em Cristo, eu creio que o sacrifício é retroativo, e todos os justos, aí você vai entender porque eu li Mateus 16, e todos os justos da antiga aliança estão em Cristo. É aonde, se tudo der glória está ruim, é aonde em Efésios capítulo 4, a gente leu, ele desceu às partes mais baixas. E quem é que estava lá no seio de Abraão? Daniel, Isaías, Jeremias. Oh glória, oh glória. Significa que eles estão em quem? Em Cristo. Oh glória, porque quando Jesus desceu na mansão dos mortos, aonde estavam os profetas, aonde estavam os justos do Antigo Testamento, Jesus teve contato com eles. Não foi pregar, eu sou o Messias, eu sou o prometido, eu sou aquele que pisa na cabeça da serpente. Oh glória! Então automaticamente, até as pessoas do Antigo Testamento, quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, eles serão arrebatados, eles serão ressuscitados. Fala assim, pastor, por quê? Porque Deus é justo. Após o arrebatamento vem o que, igreja? Tribunal de Cristo. A igreja é arrebatada, tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. É justo, pastor William, miserável, pecador, cheio de falha, não sou a metade da metade da metade que foi Jeremias. Não, se tu não der glória, não sou a metade da metade da metade que foi Elias. Não sou a metade da metade da metade que foi Moisés. Vou receber galardão, vou receber as bênçãos no tribunal de Cristo, e o pessoal do antigo não receber? Pegou? Então até o pessoal, e lembrando que isso aqui vai divergir dentro da Assembleia, tá gente? Só que esse é o que eu defendo. Eu como professor, eu tenho a legalidade de defender também a minha visão. E essa visão que eu estou defendendo é acompanhada de outros professores. Só que divide. Tem gente, não, só quem morreu em Cristo vai ressuscitar. O dos Antigo Testamento é outra etapa. Eu não acredito. Porque eu acredito, se tu não der glória, tu é egoísta. Que tem galardão para Elias, que tem galardão para Moisés, que tem galardão para Jeremias, que tem galardão para Eliseu, oh glória, que tem galardão para Ruth, que tem galardão para Noemi. Eu acredito que tem galardão para eles, porque após o arrebatamento não vai ter mais tribunal de Cristo, após o arrebatamento não vai ter mais galardão, só vai receber galardão todos aqueles que foram ressuscitados no arrebatamento. E eu creio que o povo da antiga aliança, Isaías que foi cerrado ao meio, os homens que foram lançados na cova, vão receber galardão da parte de Deus. Só quem concorda levanta a mão e dá glória. Amém? Ficou bem explicadinho, gente? Tirou a dúvida, filho? Isso, pergunta, pastor. Minha pergunta é sobre essa ressurreição. De que forma vai ser dado isso? Porque estamos no seio de Abraão. Como? Antigo Testamento. Beleza. Que ressurreição é essa? Carne essa aqui? Ou não? Vamos pontuar? Eu entendi a sua pergunta. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo número 9: o corpo volta para e o espírito volta para, ou seja, morreu, o corpo vai para o espírito vai para. Quem é dono do Hades?
Quem é dono do Sheol? Quem é dono do inferno? Então, quando fala que o espírito volta a Deus, seja para o paraíso ou seja para o Hades, voltou para Deus porque ele é dono de tudo. Pegou isso aqui? A ressurreição é do corpo. Esse corpo caído por causa do pecado de Adão vai ser transformado. A nossa alma, o nosso espírito dos salvos volta. Não interessa se foi comido de tubarão, não interessa se foi queimado, não interessa se está sem perna, se está sem braço. O corpo vai ser construído e transformado em glória. Então esse corpo aqui, o arrebatamento, é o espírito e a alma daqueles que já morreram, vão vir. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os crentes que morreram, o corpo dele vai ressuscitar primeiro. E nós que estamos vivos, o corpo vai ser transformado, juntamente com o corpo daqueles que morreram. Tirei a dúvida? Só que a questão não é mais seio de Abraão, é paraíso. Aí vocês entendem Lucas 16. Quando Jesus desce no Hades, quando Jesus desce no Sheol, quando Jesus desce no inferno, onde estava todo mundo, justo e injusto, a Bíblia vai dizer, e levou cativo ao cativeiro. Hoje não tem, meus irmãos, a mesma localidade para justo e injusto. O injusto vai para o Hades, o justo vai para o paraíso. Pastor, aonde é o paraíso? Debaixo do trono de Deus, no terceiro céu. Glória. Ok? Então o seio de Abraão era Antigo Testamento, todo justo ia para lá. Após a cruz, Jesus descer, ele transporta Isaías, Daniel, Jeremias, Ananias, todos os justos para o paraíso, que foi aonde Paulo foi, ao terceiro céu. Os dois ladrões na cruz do Calvário, quando Cristo fala para um, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou é no seio de Abraão? Paraíso. É no seio de Abraão? Paraíso. Dá palma para Jesus aí, terra. É isso, irmão. É isso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ô glória. Aí, irmão, como é que essas pessoas ensinam que morreu, acabou? Se o próprio Jesus, hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele ladrão com o corpo saiu e foi para o paraíso? Ou foi a alma e o espírito dele? Você está vendo como é que a Bíblia é Bíblia? Deu para entender até aqui? Porque já são 9:03. Vocês entenderam mesmo? Ficou alguma dúvida? Levanta a mão se ficou alguma dúvida. Não tem nenhuma dúvida? Em nome de Jesus. Para mim poder encerrar, existem 3 tipos de morte. Falei para você que a chave é a autoridade. Expliquei para você sobre o inferno, as regiões dos mortos. Só que existe acerca da morte. Tem a chave da morte e do inferno. Existem 3 tipos de morte. Me dá 5 minutos. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Repete após mim: morte física, morte espiritual e morte eterna. Repete após mim. Para você morrer uma vez, você tem que nascer 2. Vou repetir. Para você morrer uma vez, você tem que nascer 2. Agora, se você nascer uma vez, tu morre 2. Ficou confuso? Se você nascer 2 vezes, você só morre uma. Agora, se você nascer uma vez, você morre 2. Vamos explicar? Se você nascer 2 vezes, primeiro você nasce do seu pai e da sua mãe, o nascimento natural. Quando você passa pelo batismo e você se converte a Jesus, é um novo. Você nasceu quantas vezes? Caso você morra, você vai morrer uma vez só. Foi o que a irmã falou ali sobre profundidade. Agora, se você só nasce do pai e da mãe e não nasce da água do Espírito, morre 2, porque a morte física é a morte eterna. Deu para entender isso aqui? Pegou? Então existe 3 tipos de morte: morte física, a morte espiritual e a morte eterna.
olha que coisa interessante. Toda criança que nasce, eu não sei se é verídico, alguém aqui me corrija se eu estiver errado, o médico bate para a criança chorar, isso é verídico mesmo? Só se ele não chorar, né? Aí se chorar, fala o quê? Tá o quê? Vivo? Toda criança nasce morta. Biblicamente falando. Todo ser humano nasce morto, biblicamente falando, por causa do pecado original. Quando a gente passa a ter vida? Quando nasce de novo. Vamos ler? Efésios, capítulo 4. Nove, 6, 9, 10 eu paro. Efésios capítulo 4. Eu ainda estou no capítulo 1 de Apocalipse, irmãos. Misericórdia. Efésios 4, 9. Se for esse texto, é bem claro. Não, não é Efésios 4, 9 não. Efésios 2. Deixa eu me localizar aqui. Efésios 2, deixa eu achar aqui. Aqui, Efésios 2, a partir do versículo de número 4. Efésios 2, a partir do versículo de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós, a gente estava o quê? Mas a gente não nasceu. Mas já nasce. Pegou isso aqui? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu sou bonzinho, por isso que eu vou ser salvo, não preciso ser Jesus. Eu alimento um morador de rua, não preciso da palavra. Vai ser salvo não, irmão, não é por obra. Ô glória! Pois somos feitura deles, criada em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando a gente se rende a Jesus, o Espírito nos vivifica. Olha para cá, todo ímpio que você vê, ele pensa que está vivo, mas está morto. É a morte espiritual. Agora, quando o corpo dele tombar, é a morte física. E quando acontece a morte eterna? Juízo final. As três mortes: física, espiritual e eterna. Essa morte espiritual também está dentro da igreja. Dentro da igreja. A pessoa está morta espiritualmente. Espiritualmente. Tem um anseio. Por isso é que eu falo que nós temos que nos santificar ali a Bíblia, porque a Bíblia ela nos dá vida. Santificar no espírito, na alma e no corpo. E aí as pessoas já. Essa morte são sintomas. Vai aparecendo. Não vou hoje, não quero, não oro, no jejum. Não leio. Não vou para a igreja. Está morrendo espiritualmente. Quando Deus fala para Adão, se comer, morrerás. A palavra hebraica ali, morrendo, morrerás. Mas quando foi transliterar para o português, não tem como botar morrendo, morrerás. Se comer, certamente morrerás. Adão morreu? Comeu e Adão morreu? Fisicamente, mas espiritualmente. A desobediência nos leva a morrer, ainda que fisicamente está o quê? Ô glória! Pegaram isso aqui? Por isso que é da graça de Deus. Quando se arrepende, quando busca, vivifica. Fica de pé, aplaudindo ao Senhor.
Até aqui o Senhor nos ajudou. Semana que vem, a gente vai sair do capítulo 1. O capítulo 2 e o capítulo 3 é acerca das cartas da igreja. Esquece, irmãos. Cada igreja é 1 hora. Esquece. Eu vou pincelar e a gente vai entrar no capítulo 4. Eu vou falar sobre arrebatamento. Eu vou trazer para vocês a diferença do arrebatamento e da vinda de Jesus. Arrebatamento é uma coisa, vinda de Jesus é outra. Vou mostrar diferença, vou mostrar os textos e a gente vai dar glória, ok? O arrebatamento é distinto da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, a segunda vinda, é uma só, mas tem 2 fases e 2 etapas. E eu vou ensinar para vocês a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 2 e capítulo 3, que fala a carta às igrejas, cada igreja ali é 1 hora, então não tem como, ok? Vou resumir, trazer para vocês e a gente vai falar sobre arrebatamento e depois do capítulo 4 vai ser rápido e eu creio que Jesus vai nos dar vitória. Quem de fato entendeu e cresceu no conhecimento, levanta a mão. Amém? Deus seja louvado. Lê alguma coisa em Apocalipse ou em outro livro, se tiver dúvida, pode me perguntar, que dentro das minhas limitações eu vou responder vocês, tá bom? Pai, quero te agradecer por mais essa oportunidade, quero te agradecer pela sua capacitação, quero te agradecer pela tua graça, quero te agradecer pelo teu entendimento, quero te agradecer, Pai eterno, porque o Senhor é grande e poderoso. Ó Deus, que essa palavra fique no coração dos teus filhos, e os teus filhos possam crescer verdadeiramente na graça e no conhecimento. Quem nasce 2 vezes morre quantas? E quem nasce uma vez só morre quantas? Oh, glória! Quem nasce 2 vezes vai morrer quantas vezes? E essa morte é morte o quê? Física. Física. E quem nasce uma vez morre quantas vezes? E essas 2 mortes é o quê? E eterna. Oh, glória! Aplauda ao Senhor, agradecer a minha oportunidade.